Você ainda fica confusa com esse negócio de fases do ciclo menstrual, hormônio pra cá, hormônio pra lá? Calma, eu também já achei isso um bicho de sete cabeças. Mas hoje eu vou te explicar de uma forma simples e didática e eu prometo que no fim desse vídeo você vai entender tudinho de forma bem clara. Eu sou a Laura, estudante do último ano de medicina, e por aqui eu descomplico a saúde feminina para você. Então vamos lá. Eu criei mais ou menos um mapa mental para que ficasse um pouco mais didático para que você entenda de uma forma mais fácil. Primeiro, eu preciso te explicar o que é o eixo hipotálamo-hipófise e como ele interfere no nosso ciclo menstrual. Parece ser muito complicado, mas eu prometo que eu vou tentar ao máximo facilitar isso para você. Primeiro, nós vamos ter GNRH, que é o famoso hormônio liberador de gonadotrofinas, o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Mas, para facilitar, nós vamos chamar eles apenas pelas siglas GNRH, LH e FSH. Lá no seu cérebro, nós temos o hipotálamo, que é esse rosa mais claro. Vou dar um zoom para vocês verem melhor. Aqui é o hipotálamo. E aqui nós temos a hipófise. Aqui, o hipotálamo, ele produz o GNRH. Quando ele produz o GNRH, ele é enviado até a hipófise. Quando a hipófise vê que o GNRH tá lá, ela fala: nossa, agora é hora de liberar o LH e o FSH. Então aqui é produzido o LH e o FSH. Quando os dois já estão prontos e foram produzidos, eles são enviados daqui até o nosso ovário. Lá no nosso ovário, ele vai chegar e o ovário vai falar: caramba, tô pronto, é agora. Chegou o hormônio, vamos liberar estrogênio e progesterona. Ótimo, viu que não é tão difícil assim? Agora, existe uma coisa que é chamada feedback positivo e feedback negativo, o que muita gente acha muito difícil, mas eu vou te explicar de uma forma simples. O hormônio chegou aqui no nosso ovário. Quando ele chega aqui no nosso ovário e o ovário produz estrogênio e a progesterona, o cérebro vai entender o seguinte: nossa, eu já fiz o que eu deveria fazer. Ele vai entender que o papel dele foi cumprido, porque ele conseguiu fazer com que o ovário produzisse estrogênio e a progesterona. Então, esse hormônio vai enviar lá um sinalzinho para o cérebro e o cérebro vai entender: tá bom, já consegui, não preciso fazer mais. Então, o hipotálamo para de produzir o GNRH e assim, como não tem GNRH, não vão ter o LH e o FSH. E isso vai ser o feedback negativo. Quando essa produção aqui para de acontecer, o cérebro vai entender: caramba, eu preciso produzir, tá na hora de trabalhar. Então, ele vai produzir o hormônio para chegar aqui no ovário e o ovário produzir estrogênio e a progesterona. Então, isso é o feedback positivo. Tá vendo? Nem é tão difícil assim. O nosso ciclo menstrual, ele é dividido em 3 fases. Essas fases acontecem mais ou menos em 28 dias. Nós temos a fase folicular, que é a nossa primeira fase, a fase ovulatória, que é a nossa segunda fase, e a fase lútea, a terceira fase. Aqui nós temos o nosso gráfico, que você vai ver em todo lugar que fala sobre ciclo menstrual. E parece muito difícil, muita reta, tudo colorido, uma bagunça. Mas calma que eu vou te explicar retinha por retinha dessa aqui. Cada uma representa um hormônio. A laranja é o FSH, a roxa é o LH, a azul o estrogênio e o amarelo a progesterona. E nós temos a menstruação, a fase folicular, a fase da ovulação e a fase lútea. Mas calma que nós vamos separar cada um dos hormônios para que você entenda mais fácil. A primeira fase é a fase folicular. Ela acontece do primeiro dia da menstruação até o LH. Ó, lembra, coloquei até um sanguinho para você lembrar bem disso. Primeiro dia da menstruação até o pico do LH. Que pico do LH? Vamos voltar no gráfico. Tá vendo como eu disse que ia separar tudinho para você? Ó, LH é o roxo. Então vamos lá. LH, 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 menstruação. Ó, menstruação. Vamos. LH, LH, estamos na fase folicular. Então vai, LH, LH, pico. Tá vendo como tá grandão? E depois ele cai? Então aqui é o pico do LH. E ele acontece antes da ovulação. Mas o que é essa fase folicular? Primeiro, você precisa saber por que ela recebe esse nome. É por conta dos folículos. Tá, mas o que é um folículo? O folículo nada mais é que uma pequena bolsinha que vai carregar dentro o nosso ovócito. Ovócito é o óvulo, só que antes do espermatozoide encontrar ele e ele ser fecundado.
Então, antes do óvulo ser fecundado, ele é chamado de ovócito. Então, toda vez que eu falar ovócito, você vai lembrar do óvulo. Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho. A fase folicular, ela acontece, como eu já expliquei, no primeiro dia da menstruação até o pico do LH. Células do folículo aqui começam a produzir estrogênio. Lembra? Estrogênio aqui do nosso eixo que eu expliquei para vocês. Pois bem, ele é produzido aqui dentro do ovário, nas células do nosso folículo. Essa produção desse estrogênio, ela vai atingir o ponto máximo. Vamos voltar aqui. Estrogênio azul, ó, pico do estrogênio. Ele acontece antes do pico do LH e antes da ovulação. Então, ó, pico do estrogênio, pico do LH, ovulação. Então, vamos voltar. Então, quando nós temos essa produção de estrogênio aqui, ela atinge o ponto máximo. Nesse ponto máximo, só um folículo vai continuar crescendo, ó. E ele vai crescendo, crescendo, até ele se tornar um folículo maduro. Quando ele se tornar o folículo maduro, nós teremos o pico do LH, que você já viu lá no gráfico. Tá, mas o que acontece no útero enquanto está acontecendo isso? Lembra que eu falei que a fase folicular começa no primeiro dia da menstruação? Pois é, você vai seguir a sua menstruação, ela vai acabar, você vai começar a ver o muco mais aquoso, mais clarinho. Depois disso, o estrogênio começa a estimular a produção da camada do endométrio. Essa camada vai crescendo até atingir mais ou menos de 3 a 4 milímetros. E lá embaixo você vai ver um muco mais espesso, mais elástico, transparente, que vai facilitar a entrada do espermatozoide. Tá vendo como você consegue ver como tá acontecendo lá dentro e como tá acontecendo aqui fora? Tá vendo? Desse jeito fica mais fácil. Depois que acontece o pico do LH, aqui, nós vamos ter a nossa ovulação. A ovulação, ela acontece de 16 a 24 horas depois daquele pico do LH. O que acontece nessa ovulação? Nós vamos ter aqui a ruptura do nosso folículo e a liberação do nosso ovócito. Então, o ovócito sai daqui, dentro do folículo. Ele é arrastado para dentro da tuba uterina para ser fertilizado ou morrer. Depois disso, nós vamos ter a nossa terceira fase, a fase lútea, que recebe esse nome por conta do nosso folículo. Lembra que o folículo abriu aqui, liberou o nosso ovócito? Depois disso, ele vai fechar de novo e ele vai ser chamado de corpo lúteo. Por isso o nome fase lútea. Nesta fase, o folículo, como eu já expliquei, ele vai ser chamado de corpo lúteo, ele vai produzir progesterona. Então, aqui é onde a gente vai ter um pico da progesterona. Ó, progesterona é o amarelinho e aqui, na fase lútea, nós temos o pico da progesterona. Essa progesterona, ela vai continuar preparando o nosso útero para receber a gestação. Nisso, ela vai criar vários vasos sanguíneos na camada que liga o endométrio ao útero. E o muco, ele vai ficar bem espesso e vai criar lá dentro um tampão no colo do útero. Se não houver a gestação, o corpo lúteo vai morrer. Quando ele morre, ele diminui a produção da progesterona. Olha só, aqui nós temos o pico, o corpo lúteo morre e a progesterona cai a sua produção. No útero, depois que o corpo lúteo morre, o endométrio começa a se descamar. Lembra que eu falei que a progesterona estimulou a criar uns vasinhos sanguíneos na parede do endométrio? Pois é agora que esses vasinhos vão se romper e assim nós vamos ter a menstruação e o ciclo vai se reiniciar. A menstruação costuma durar de 3 a 7 dias e já vai estar acontecendo a fase folicular do próximo ciclo, viu? Eu falei para vocês que não seria tão difícil assim. E no fim das contas, você entenderia de uma vez por todas como que acontece o ciclo menstrual de uma forma bem completinha, mas bem fácil. Se esse vídeo te ajudou a entender o ciclo menstrual, se inscreva no meu canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Por aqui, eu vou estar sempre soltando na terça e na quinta vídeos novos te ajudando a entender um pouquinho mais da sua saúde. Tchau!